Oi, oi, gatinhos, voltei. Gente, eu fiquei um tempão sem gravar. Por motivos de... Tava muito corrida a minha vida, eu não tava conseguindo encaixar as coisas. Enfim, eu tinha gravado o último Lidos do mês em abril, só que eu não cheguei a postar. Porque foi tudo releitura de Acotar, então o vídeo ficou meio bosta, né? Então eu falei, o que eu vou fazer? Vou falar os lidos do mês de abril até junho nesse vídeo. Gente, é uma quantidade legal de livro, tá? Não é tão assim absurda, mas é uma boa quantidade. Em abril eu li os 3 primeiros livros de Acotar. A Corte de Espinhos e Rosas, A Corte de Névoas e Fúrias e A Corte de Asas e Ruínas. No caso, eu já tinha lido Acotar em 2021 e foi uma releitura, porque vai lançar livro novo e eu não lembrava de nada que tinha acontecido em Acotar. Aí eu falei, tá, vamos reler. Gente, eu não lembrava de muita coisa mesmo, foi uma experiência muito legal. Minha percepção e opinião sobre Acotar mudou muito. Em 2021 eu era louca por Acotar e eu tinha essa memória afetiva de Acotar, onde era um livro assim surreal. E relendo, é um livro bom, mas não era tudo isso que eu tinha salvo na minha memória afetiva, sabe? Hoje em dia eu acho Trono de Vidro bem melhor, eu li Trono de Vidro no final do ano passado e eu pretendo reler alguns livros de Trono de Vidro, não todos, obviamente, eu pretendo reler só os meus preferidos da saga, porque é muito livro, mas assim, Gente, sinceramente, eu acho que depois que você lê Trono de Vidro, nada que a Sarah J. Maas escrever vai ser tão bom quanto Trono de Vidro, por mais que eu tenha lido Acotar primeiro, que tem essa memória afetiva. O primeiro livro eu acabei dando 3 estrelas e meia, que é a mesma nota que eu dei em 2021. Eu realmente gostei do livro. A diferença é que quando eu li em 2021 eu não sabia nada e eu shippava a Feyre com o Lucien. Hoje em dia eu reli e tal, eu ficava tipo, tá bom, legalzinho, tá? Um livro assim, que eu acho que se fosse ele isolado, eu teria lido e tipo, ia ser qualquer livro na minha vida. Depois vem Corte de Névoas e Fúrias, que me surpreendeu, porque eu lembro que na época eu gostei, mas eu não lembro dele ter me marcado tanto. Relendo, eu gostei muito dele. Gostei muito da dinâmica do Rhys e da Feyre, apesar de que muita gente agora virou hater do Rhys, falando coisas que ele fez que não foi legal. Realmente não foi legal, não vou mentir. Mas eu continuo gostando do personagem. Pra mim, pouco me importa. Ele não matou ninguém, não violentou ninguém assim, né? Então assim, pra mim tá ótimo. Gente, meu cabelo hoje tá péssimo, eu não sei o que eu faço. Enfim, depois o terceiro livro, que era o meu preferido na época, hoje em dia, relendo, ele foi um dos que eu menos gostei. Eu tinha dado 5 estrelas. Ah tá, não falei quantas estrelas eu dei pro segundo. Eu dei 4 estrelas, tanto em 2021 quanto hoje em dia. Agora o terceiro, em 2021 eu tinha dado 5 estrelas, tinha favoritado. Hoje em dia eu dei 4 estrelas pela memória afetiva, porque eu achei um livro muito enrolado. Pra mim o livro só ficou bom lá pra 60%, aí pra mim não é muito legal não. Enfim, gente, aí depois, em maio, eu terminei de reler Acotar, que eu reli o livro da Nesta. Eu não reli aquele conto lá, porque eu lembro que em 2021 eu achei chato, eu falei, não vou reler, não vou. Eu só preciso lembrar os pontos importantes da história. E pra mim, aquele conto lá que parece mais um conto de Natal, não era importante. Aí, o da Nesta, gente, foi o que eu mais gostei. Eu dei 5 estrelas, na época também eu gostei bastante. Confesso que, relendo, o romance entre ela e o Cássia foi o que menos me interessou. Eu gostei muito mais da dinâmica das valquírias, de todo o lado de fantasia de Acotar, do que do romance ali. Não que eu não goste da Nesta e do Cassian, eu gosto, mas eu sinto que falta algo pra me gostar hoje em dia. Na época eu era fissurada, mas hoje em dia não sei, alguma coisa me fez não ter aquela experiência. Talvez seja o fato de que eu li adolescente e hoje em dia sou uma mulher adulta, é um ponto. Mas é isso, foi legal reler. E dito isso, talvez eu nunca releia A Seleção, que foi um dos livros que eu mais amei na minha adolescência. Porque eu não quero reler e ter a mesma experiência que Acotar. Não é que eu achei Acotar ruim relendo hoje em dia, mas é que não é tudo isso que eu tinha na minha memória. Então, assim, é meio frustrante você ter uma memória de um livro, tipo assim, salva na sua cabeça como se fosse a melhor coisa do mundo. Daí você relê e ele não é o que tinha na sua cabeça. Tipo, não é ruim, mas não é o que eu idealizei na minha memória afetiva. E, gente, desculpa, minha voz tá meio rouca, porque eu fiquei 2 semanas doente, aí a voz tá assim, um caos, né? Mas enfim, ignorem.
para os livros lidos, enfim, sem ser releitura agora. E o primeiro é A Natureza da Mordida, da Carla Madeira, que é uma escritora nacional. Gente, eu comecei o livro com zero expectativa, porque geralmente eu gosto muito de livros de fantasia, ficção, e ele não estava me prometendo isso. Mas eu gostei de verdade muito do livro. Ele é ficção, eu li por causa de um clube do livro, né? Mas eu gostei bastante, a história me envolveu muito, eu fiquei muito interessada. Eu acho que a escrita da Carla Madeira é muito boa, é muito envolvente, os personagens me sensibilizaram muito. Só que o plot twist, assim, foi um bom plot? Foi. Mas eu não sei se eu queria esse plot twist na história. Sei lá, gente, eu acho que eu queria outro final, um final que eu idealizei, um final mais feliz, e ela não me entregou isso. E eu gostei que ela não me entregou isso. Então, assim, eu dei pra Natureza da Mordida 5 estrelas e favoritei. Eu realmente gostei muito do livro. Pra quem não sabe, o livro conta a história de duas mulheres que se encontram todos os domingos numa cafeteria barra jornal, barra banca, barra sebo de livro, barra um monte de coisas que é aquele lugar. E a Olivia e a Bia. E aí elas compartilham experiências de vida. A Bia é uma idosa que está... Eu acho que ela tem Alzheimer, mas enfim, ela não se lembra muito bem das coisas. Daí, elas compartilham suas histórias de vida, acontecimentos, traumas, até que a gente, no final, descobre toda a história das duas e tem um final legal, né? Eu não posso falar muito, porque senão revela o plot twist. Toda vez que eu falo desse livro, a coisa que vem na minha cabeça pra comentar é o plot twist dele. Então, assim, dando só um resumo do resumo, gente, é isso. Uma idosa chamada Bia e uma moça chamada Olivia se encontram todos os domingos, compartilham suas experiências e traumas de vida, pessoas especiais que não estão mais presentes na vida delas. E é isso, a história gira em torno disso. Eu basicamente gostei bastante, eu ficava ansiosa pra saber muito da história da Bia e da Olivia. Então, assim, eu achei um livro incrível, muito envolvente. A escrita da Carla Madeira também me envolveu bastante. Depois eu li Era Uma Vez um Coração Partido, que é um spin-off de Caraval. Eu não li Caraval, eu não sabia que era do mesmo universo. Eu descobri depois que eu já tava lendo, eu falei, vou continuar, não vou parar pra ler Caraval. Talvez eu leia Caraval futuramente, mas agora eu não quero, porque eu não tô afim de ver o Jax obcecado por outra pessoa que não seja a Evangeline. Então, assim... eu sei que com a Evangeline é diferente, só que mas eu não quero ver. Eu tenho ciúmes retroativos pela Evangeline. E eu dei 5 estrelas e um favoritado. Eu amei. Basicamente, o Jax é um arcano e a Evangeline entra na igreja pra pedir algo a esse arcano, sem saber que ele tava lá, né? E aí acaba que ela faz uma espécie de pacto com ele, a história se desenvolve a partir disso. É um slow burn, meio enemies to lovers. Assim, eu gosto bastante. Eu nem sei como eu explico esse livro, porque assim... Gente, simplesmente fiquei obcecada. Eu engoli os 3 livros muito rápido. Eu quero mais sobre esse universo, mas eu realmente não quero ler Caraval por agora. E aí eu dei 5 estrelas, favoritei. Também li A Balada do Feliz para Nunca, acho que é isso. Eu também dei 5 estrelas e favoritei. E o terceiro, que é A Maldição do Não Lembro o quê, porque eu só botei... Eu não escrevi o nome completo do livro aqui, os títulos são grandes. Mas enfim, o terceiro eu dei somente 5 estrelas, eu não favoritei. Não que eu não tenha gostado, mas é que entre o primeiro e o segundo, ele é bom, mas ele não é surreal, sabe? E depois eu li Noites Brancas, do Dostoiévski. Foi o primeiro clássico russo que eu li na minha vida, foi o primeiro Dostoiévski que eu li na minha vida. Confesso que no início a escrita tava um pouco difícil pra mim, porque eu não leio tantos clássicos, mas estou aberta a ler. Mas eu gostei bastante do livro, achei a história interessante. Eu ficava imaginando a história na minha cabeça como se fosse uma novela antiga. Então, assim, pra mim, Noites Brancas é como assistir uma novela. É um livro que realmente eu gostei. Eu não sei como falar de Noites Brancas. Pra mim, gente, quando eu terminei de ler, eu fiquei tipo, meu Deus, realmente é um livro muito difícil de falar sobre. Inclusive, gente, eu já tô... não, ainda é maio. Gente, eu fiquei com muita raiva da Netesca. Acho que assim se fala o nome dela.
Não sei, mas eu tava chamando ela de Natesca. Porque assim, eu pensei, poxa, ela iludiu o cara que não tem nome. Ele não tem nome, enfim. É porque, gente, ela iludiu ele. Ela poderia simplesmente não ter iludido. Mas eu também entendo o lado dela. Como é que ela iria viver com uma pessoa que não é a pessoa que ela realmente queria, sendo que ela poderia ir viver com a pessoa que ela realmente amava? Ela se escolheu, se deu prioridade, e é isso que todos nós deveríamos fazer. Eu acho que o erro da diva foi só ter alimentado a ilusão do nosso sonhador. Mas enfim. Isso é um spoiler? Eu vou botar um aviso aqui, possível spoiler. Eu não sei se isso pode ser um spoiler. Enfim, depois vamos pra junho, que eu comecei lendo Jantar Secreto. Gente, até então todos os livros que eu li foi no Kindle, exceto Jantar Secreto, que eu peguei emprestado, a versão física, mas não tá comigo, porque, né, peguei emprestado, devolvi pra pessoa. Jantar Secreto foi um livro, assim, que eu botei muita expectativa e, apesar de eu ter gostado da história, de ter gostado da escrita do Rafael Montes, eu achava que o livro se enrolava em muitos pontos da história, que eu acho que não precisava. Mas, fora isso, o livro é bom. Basicamente, o livro é sobre um grupo de amigos que foi pro Rio de Janeiro e em um determinado ponto da história eles ficam sem dinheiro e simplesmente resolvem vender carne de seus iguais. E em um jantar secreto, e nisso desenrola toda uma confusão. O plot twist do livro é bom, eu consegui adivinhar pouco perto do final da história, né, antes do plot, mas assim, ali na metade do livro, mais ou menos, eu já tava suspeitando do plot. Quando chegou perto, eu falei, não, é isso. Só teve um detalhe do plot que eu não adivinhei, mas que foi muito bom. Enfim, o fato de eu ter adivinhado o plot não torna ele ruim, é um plot bom. Eu dei... gente, eu não falei, mas eu dei 4 estrelas pra Noites Brancas e pra Jantar Secreto também dei 4 estrelas. Porque eu gostei da escrita do Rafael Monte e gostei da história. Como eu disse, a única coisa que me fez tirar 1 estrela e impedir ele ser 5 estrelas é que tinha pontos da história que o livro eu achei meio enrolado. Eu achei que não precisava dessa enrolação, mas tudo bem. E aí, depois em junho também, ali no fundo, é Amor da Ellie Hazelwood, eu não sei, Ellie Hazelwood, não sei como se pronuncia o nome dela, também li no Kindle. Gente, eu realmente não li nenhum livro físico meu esse mês, foi, tudo no Kindle. Esses últimos 3 meses, no caso, né? Enfim, gente, no fundo é amor, eu gostei. Assim, é um livro legalzinho, mas não é um tipo, ai meu Deus, que livro bom, que romance bom. Eu acho que a Ellie Hazelwood já escreveu coisas muito melhores, livros muito melhores, então esse não me cativou muito. Eu também não sou a pessoa que é muito fã de muito hot, e o livro, eu imaginei pelo que propagavam, que ele tinha mais hot do que ele realmente tem, mas, ele tem muito hot. Eu gosto das cenas de hot, não vou dizer que eu não gosto, porque, né, você tá mentindo. Mas quando é demais, eu não fico tão envolvida. Por quê? Eu gosto muito do slow burn. E aí, se tem hot muito na história, pra mim não tá em slow burn. Pra mim tá muito rápido. Então tá em 2x. Então não sei, não me apetece muito. Mas pra quem gosta, talvez goste muito do livro. Um ponto negativo nesse livro é que, tipo assim, ela tinha tudo pra desenvolver uma amizade muito legal, só que daí aconteceu coisa que pra mim pareceu que a Ellie forçou pra ter algum momento ali ruim na história pra protagonista, só que, tipo assim, a vida da protagonista já não tava boa, não precisava ela botar essa amizade pra ter uma balanceada, um problema ali, não precisava. Ela poderia simplesmente não ter feito isso. Inclusive, eu tava gostando da personagem e eu comecei a não gostar da personagem por causa desse momento que a Ellie Hazelwood proporciona no livro. E aí, depois, eu não consegui mais gostar da personagem. Então, tipo assim, pra mim, ela estragou a personagem fazendo isso. Ela poderia não ter feito isso com a personagem. E eu dei 3 estrelas. É um livro, assim, gostei do casal. Achei que faltou alguma coisa ali, mas gostei. Gostei da história, mas eu sinto que não foi a melhor coisa que a Ali já escreveu. Depois eu li no nosso último livro, que eu vou citar aqui no vídeo, né? Que depois a gente vai para outro mês, né? E ainda estamos em julho, então não terminei de ler todos os livros de julho. Enfim, vamos pro último de junho, que é Para Sempre Seu. Que, gente, eu li no Kindle, eu falei, quero ler um romancezinho. Fui procurar no TikTok e aí eu vi um vídeo da Cici que ela indicava esse livro. Eu falei, nossa, eu vou ler. Gente, esse é o tipo de romance que eu realmente falo, isso aqui é um bom romance.
isso aqui sim é um bom romance. É slow burn, é fofo. Gente, esse livro vai aumentar suas expectativas lá em cima. E já pegando o gancho de usando uma das falas do livro, tem uma personagem que fala: ver dois estranhos se apaixonarem foi o melhor presente da minha vida. E, gente, é realmente isso. É incrível, porque você vê eles se apaixonando, você vê eles se gostando aos poucos, se desenvolvendo os sentimentos que eles têm. Claro que eles têm uma atração desde o início da história, mas o amor, a paixão do romance mesmo, se desenvolve aos poucos e é bem construído. Então, assim, gente, pra mim é a coisa mais fofa do mundo. Eu, de verdade, amo esse livro. A confusão que eles têm, assim, dá um ódio aos personagens, mas eu acho compreensível. Então, assim, pra mim é o tipo de romance ideal, o tipo de romance perfeito. Então, assim, gente, eu amei esse livro. Eu dei 5 estrelas e favoritei. É a coisa mais fofa do mundo. Enfim, foi esses os lidos de abril, maio e junho. E já falando aqui pra vocês, eu acho que eu nunca falei, eu sempre falo de lidos do mês, mas nunca falei qual o meu Kindle. O meu Kindle é esse aqui, ele é o Paperwhite, a versão mais simples. Eu gosto bastante dele. Então, assim, gente, se você tem dúvida entre comprar um Kindle ou não, compre. Olha o tanto de livro que eu li só com Kindle. Isso não é uma propaganda, gente. Eu nem sou famosa pra fazer propaganda. Então, assim, comprei um Kindle. Isso aqui, gente, é a melhor aquisição da minha vida. Então é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Me siga nas minhas redes sociais. O Instagram é esse aqui. E o TikTok também tá aqui. E eu não sou muito online não, gente. Mas eu vou tentar ser mais, postar mais sobre livros. Então é isso. Beijos de luz e até a próxima.